Fala, amigo construtor! Hoje estou aqui para ajudar você a escolher a tinta ideal para a sua obra. Mas antes de você sair comprando a tinta para a sua obra, você tem que levar em consideração 4 pontos importantes. O primeiro deles é a superfície de aplicação, cor, ambiente a ser aplicada a tinta e o tipo de acabamento. Então esses são os 4 pontos importantes que você tem que analisar, considerar para você comprar a sua tinta. Superfície de aplicação. Você vai ter que analisar se a superfície ela é de metal, de madeira ou é alvenaria, para depois você decidir qual tinta comprar. Então você observa, você vai pintar uma parede de alvenaria, vai pintar uma parede que já está rebocada, é uma superfície metálica, é de madeira, então esse é o primeiro ponto a considerar. Depois você vai analisar a questão da cor que você vai pintar aí a sua casa, a sua obra. A cor ela influencia muito aí no ambiente. Dependendo da cor que você escolhe, você pode deixar o ambiente menor, mais claro, mais aconchegante. Então a cor influencia muito, além da estética, na questão da amplitude e luminosidade do ambiente. Por exemplo, uma clínica, um consultório médico, sempre é bom optar por cores brancas. Já um escritório de advocacia ou um escritório de arquitetura, é melhor optar por cores mais escuras, nos tons de cinza aí, para deixar o ambiente mais aconchegante. Cores claras deixam o ambiente muito mais claro que cores escuras. Então esse é o segundo ponto a considerar antes de você comprar a tinta aí para a sua obra. Terceiro ponto, o ambiente. O ambiente ele será interno ou externo, porque dependendo se é interno ou externo, você vai ter que comprar uma tinta diferente. Para ambiente interno é um tipo de tinta, para externo tem que ser uma tinta mais resistente à chuva e umidade. Quarto ponto a considerar antes de você comprar sua tinta, o acabamento. Você já escolheu aí a cor, você já verificou a superfície, já analisou o ambiente, aí você tem que escolher o acabamento. Aí existem vários tipos de acabamento para você considerar. Acabamento fosco, brilhante e o texturado. 3 tipos principais de acabamento para você analisar antes de você comprar sua tinta. Dependendo do acabamento, você vai escolher aí as ferramentas que você vai usar também para a pintura. O acabamento fosco, ele é um acabamento que você pode utilizar para ambientes internos. E ele é muito usado porque traz aconchego ao ambiente e disfarça algumas imperfeições da superfície, da parede. Ele disfarça aquelas marcas de desempenadeira deixadas pelo pedreiro. Então é uma tinta bacana para ambiente interno, além de trazer um acabamento aveludado para a parede. O acabamento brilhante é um acabamento utilizado muito em portas e janelas, em superfícies que precisam ser lavadas, em superfícies que precisam aí, ter uma fácil higienização. Aí é bom utilizar o acabamento brilhante. É muito mais fácil de limpar uma superfície com acabamento brilhante do que com acabamento fosco. E o acabamento texturado. Se você quer uma superfície com alto relevo, aí você tem que optar por texturas. Existe a textura rolada, o grafiado, o granele, são todas texturas para acabamento aí de superfícies externas, para fachadas, e você também pode utilizar em ambiente eterno. Vai depender aí do seu projeto. Então agora que você já aprendeu a considerar os pontos principais para você comprar sua tinta, e eu vou trazer para você os 4 principais tipos de tintas que há no mercado. O primeiro tipo de tinta é a tinta acrílica. A tinta acrílica é uma tinta muito boa que você pode utilizar tanto para ambiente externo como para ambiente externo. É uma tinta muito resistente aí à chuva, a sol. É uma tinta que vem em vários tipos de acabamento. Ela vem fosco, semibrilho, acetinado. Então é uma tinta muito boa para você pintar aí a superfície. O segundo tipo de tinta que há no mercado é a tinta PVA. É uma tinta mais barata que a tinta acrílica, porém é uma tinta que só pode ser utilizada em áreas internas. Você também não pode aplicar ela em áreas que você precisa de fácil higienização, áreas como cozinha, lavanderia, banheiro. Você não pode utilizar a PVA, porque ela não é resistente à umidade igual a acrílica. Só que é uma tinta um pouco mais barata, então se você vai pintar aí
quarto, sala, onde não vai ter muita água, onde não vai ter umidade, você pode utilizar a tinta PVA. Tanto a tinta acrílica como a PVA, elas são à base d'água, então é de fácil limpeza os respingos que vai ficar alguma coisa no chão, é fácil de você reaproveitar e lavar as ferramentas. O terceiro tipo de tinta é a tinta esmalte sintético. Essa tinta é uma tinta para quem quer um acabamento brilhante. Ela é muito indicada para superfícies como madeira e metal. Então, se você vai pintar porta, janela, a melhor opção é o esmalte sintético. O grande diferencial desse tipo de tinta para a tinta acrílica e PVA é que ela é a base solvente. O mais utilizado é a água rasa. Então, nela você não usa água para dissolver, usa esse solvente. E também você precisa do solvente para lavar as ferramentas e limpar os respingos na hora da pintura. Então esse é um dos grandes diferenciais do esmalte sintético. Ela é uma tinta que tem acabamento brilhante, também possui acabamento fosco nessa versão do esmalte sintético, e ela tem que ser usada aí com um solvente, água rasa ou o thinner, que os pintores usam muito. Quarto tipo de tinta que há no mercado é a tinta epóxi. A tinta epóxi é uma tinta muito resistente a risco, é uma tinta que você pode pintar piso. Ela é muito utilizada para pintar pisos industriais. Só que ela é uma tinta recomendada só para áreas que vai ser coberta, áreas internas. A tinta epóxi ela não é recomendada para áreas externas. É uma tinta muito utilizada para pintar azulejo de banheiro. Então se você quer fazer uma reforma, não quer arrancar o azulejo do seu banheiro, você pode entrar com uma tinta epóxi. Ela é uma tinta muito resistente, ela adere muito bem a esse tipo de superfície. Você quer pintar um chão de uma casa, você pode utilizar a tinta epóxi. Então a tinta epóxi é uma tinta muito bacana se você quer fazer uma reforma na casa aí e não quer fazer aquela quebradeira. Aí você vai utilizar ela para você pintar chão, pintar superfícies onde você precisa lavar, né? Áreas molhadas como lavanderia, cozinha. É uma tinta também de acabamento brilhante e de fácil limpeza. Então agora você conheceu os 4 principais tipos de tintas que há no mercado. Agora eu quero explicar para você as 3 classificações de uma tinta. Uma tinta ela pode ser classificada em premium, standard e econômica. Então esses são os 3 tipos de classificação que há para uma tinta. Essa classificação ela vai definir o rendimento, a economia e a resistência da sua tinta. Se você quer uma tinta mais barata, você vai optar pela econômica. Porém, ela é uma tinta que tem pouco rendimento. Aí você vai ter que fazer o cálculo se compensa para você. Mas se você tem pouco dinheiro e não quer gastar muito, utilize a tinta econômica. Agora, se você quer fazer uma casa bem feita, com a pintura bem feita, uma tinta top, aí você pode optar pela tinta premium. A tinta premium ela é bacana que ela vem com diversos acabamentos. Ela tem um acabamento fosco, acetinado, semibrilho, o que a torna uma tinta bem versátil para usar aí no seu projeto. A tinta premium também ela rende muito mais do que as outras demais tintas, como standard e econômica. Ela é um pouco mais cara, mas tem um melhor rendimento. Por exemplo, quando você vai aplicar ela, com 2 demãos você já atinge a cobertura ideal aí na parede, sem manchas e sem precisar passar uma 3ª demão. Porque como é uma tinta premium, ela tem muito mais qualidade, ela é muito mais resistente também. Beleza? E a tinta premium ela é indicada tanto para ambiente interno e externo. A tinta econômica ela é só para ambiente interno. Agora, se você não quer gastar muito e também não quer comprar uma tinta muito barata, muito fraca, aí você vai no meio termo, que é a tinta standard. A tinta standard ela serve tanto para ambiente interno como externo. É uma tinta bacana também, ela também é resistente, ela também possui diversos acabamentos, fosco, acetinado, semibrilho, e você pode aplicar em interno e externo. Então, esses são os 3 tipos de classificações que há de tinta: premium, standard e econômica. Então, se você for comprar tinta, você leva em consideração também esse fator da classificação aí, que é relacionado a rendimento, economia e resistência da tinta. Então no vídeo de hoje eu vim aqui ajudar você a escolher a tinta ideal e o que considerar antes de sair comprando a sua tinta, analisando aí a superfície que você vai pintar, analisando aí o ambiente, a cor
que você vai utilizar e o acabamento a ser usado. E apresentei para você os 4 principais tintas que há no mercado também. Se você está pensando em reformar, fazer pintura também na sua casa, ou comprar revestimento, tudo aí para a sua obra, dê uma passadinha no site Amigo Construtor. Vou deixar o link para você aqui na descrição. É www.amigoconstrutor.com.br. Além de material para a sua obra, você encontra as principais novidades que há no mercado da construção civil. E antes de sair do vídeo, não se esqueça, ative o sininho para você ser notificado em primeira mão quando surgir um vídeo novo aqui no canal Amigo Construtor. Deixe o seu like para fortalecer o vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, que é muito importante para nós saber o que você achou desse conteúdo. Então é isso, meu amigo, vamos ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!